Olá, meus camponeses. Todas as sextas eu estou iniciando um relato sobrenatural de forma verídica. O relato a seguir é sobre uma amiga minha e que serve de lição para vocês com quem vocês põem dentro da casa de vocês e com o que vocês recebem de diversas pessoas. Tudo começa quando a minha amiga, eu não vou citar nomes, né? Ela tá grávida. Então ela recebe um enxoval para o bebê. Mas logo em seguida, quando ela recebe, nos primeiros dias não. Mas após uma semana, ela começou a notar as coisas estranhas, eram coisas leves, pequeninas, bestas, né? E nesse que ela notou, ela deixava chave em cima da mesa, a chave sumia, objetos começavam a desaparecer na sua casa sem ninguém pegar. E aí ela me relata que no primeiro mês começou com as coisas sumindo. No segundo mês para o terceiro mês, começou a vir algumas brigas, mas brigas bestas, pequenas, sabe? E após o quarto, quinto mês, ela começou a ver vultos dentro da sua casa. Mas o vulto que ela passou a enxergar dentro de casa só começou a se manifestar após as brigas com o seu marido piorarem. As coisas começaram a piorar dentro de sua casa. O que era besta começou a se tornar uma bola de neve, era uma coisa bem assim, eles não tinham esse hábito de brigarem. As brigas eram do nível de ela pegar um prato, quebrar, jogar no chão. E aí ela me relata que ela via uma figura que corria sempre da cozinha para a sala. Sempre. E era sempre às 5 da tarde. E era a hora que o marido estava prestes a chegar do trabalho. E do nada, ela começou a adoecer. Surgiu uma doença na vida dela, né? E ela começou a adoecer e ninguém tinha explicação. Ela ia para os médicos, nenhum médico sabia o que era que ela tinha. E nisso, ela no médico, ela estava começando a definhar. Ou seja, seu espírito estava padecendo, né? Porque quando a gente sofre um ataque espiritual, tem os níveis. Primeiro, ele afeta a nossa mente. Em consequência, afeta o espírito, para que o corpo venha a padecer. E aí, ela deitada lá no hospital, uma senhora chegou para ela e falou: Moça, tem alguma coisa na sua casa que não pertence a você e tá lhe causando esse mal. Foi uma revelação que me foi mostrado e eu tinha que lhe dizer. E nisso, na hora veio a roupa na cabeça, né? Então ela pediu pro marido ligar para sua mãe ir em casa, pegar essa roupa e queimar. A mãe ainda chegou em pensar em dar para uma outra pessoa, mas ela falou que não queria que esse mal fosse carregado para outra pessoa, então ela queimou. E por incrível que pareça, pelo que ela me relatou, que após queimar a roupa, a sua casa, assim, as coisas melhoraram. Teve problema financeiro também. As finanças começaram a se estabilizar. A casa tinha um ar de peso, começou a ficar um ar mais leve. Então, desde esse dia, ela nunca mais pega mais nada de ninguém, nem sequer de brechó. Porque você não sabe a energia que o outro tá direcionando, né? Tem pessoas que é tão apegada a objetos que eu acho que partes dela ficam ali impregnado, né? E tem muito espírito obsessor que se alimentam de ectoplasma. Normalmente sai por qualquer parte do ofício do ser humano, seja boca, nariz, ouvido. Só que a gente não vê porque é desperceptivo no mundo físico, né? Mas no mundo espiritual isso atrai bastante. Então, assim, às vezes ficam impregnados
em objetos, ou pessoas usam um objeto para amaldiçoar, para entregar para outra pessoa, para destruir com a vida. Eu vi relatos na minha vida que pessoas pegavam bastante um fio de seu cabelo, ou um pedaço de roupa, ou um botão, ou um objeto para querer destruir tua vida. E de fato, destrói, né? Então, assim, vocês fiquem muito atentos com quem vocês põem dentro da casa de vocês, porque isso não é brincadeira. É, Vocês podem pensar que o mundo, o plano espiritual não existe, ele existe, entende? Então, assim, vocês tenham muito cuidado, porque no mundo existe o positivo e o negativo, né? A gente vive na camada que é conhecida uma esfera, a gente chama esfera, né? Neutra. E a gente sofre as ambas cargas, a gente convive com ambas energias, tanto a positiva quanto a negativa. Então, assim, tem pessoas que entram na tua vida de forma positiva e tua vida começa a gerar um progresso na tua vida. Tem outras pessoas que entram na tua vida com uma forma negativa. Então, ao invés de tua vida ir para frente, ela vai retroceder. E tem algumas pessoas que entram na tua vida para empacar, que você fica estagnado, né? Então, assim, tome cuidado com o que vocês põem dentro de casa, com o que vocês conversam, com o que vocês pegam na rua, o que vocês recebem, porque esse caso é muito sério. E vou contar um relato bônus também para vocês sobre uma amiga minha que eu chamava ela de bruxa, né? E o que é que acontece com bruxa? Bruxa gostava de ir a cemitério. Porque assim, aquela pessoal gótica e tudo mais, gostava de ir cemitério. Eu, quando mais jovem, também gostava muito, frequentava bastante também. Então, aconteceu um episódio com ela que ela nunca mais entra em cemitério. E vou contar para vocês essa história. Bruxa, ela foi para um enterro de um parente. E quando ela voltou para casa, ela não voltou sozinha. Ela voltou acompanhada com um encosto. Provavelmente ela vivia com depressão, porque para quando o encosto ele gruda na tua pele, é porque você está com um espírito muito negativo, com pensamentos negativos, tá com tristeza, e isso alimenta esses espíritos, eles são atraídos por essa frequência, que é uma frequência baixa. Isso atrai eles. Então, quando ela foi para casa, ela me relatou que debaixo da sua cama escutava arranhões, barulhos, né? Ela olhava, não tinha nada. E panelas ficavam batendo, ela ouvia passos dentro de casa. Ela se mudou de casa para uma outra casa, pensando que o problema era naquela casa. Mas na realidade não era. Ela se mudou para uma casa, o encosto foi junto, porque quando o encosto ele gruda em você, ele gruda mesmo. Ele só sai da tua vida ou quando você expulsa ele com algum ritual, algo de proteção, até na igreja, o que for, para exorcizar, expulsar, expurgar esse espírito, né? Ou quando ele encontra uma pessoa com uma carga, frequência negativa mais baixa que ele, aí ele pula. É como sanguessuga, ele vai pulando, é como piolho, vai pulando de cabeça em cabeça. Então é assim que você se livra de espíritos de encosto. E o que é que acontece? Ela foi para outra casa e ela começou a me relatar que os problemas continuaram. Panelas batendo, arranhões, só que pioraram, né? Parece que quando essas coisas notam, eu acho que eles têm uma certa inteligência, né? Porque quando nota que você sabe que a gente tem a noção de que eles estão ali, as coisas começam a piorar, tende a piorar na tua casa. Então ela foi buscar ajuda para um especialista, uma pessoa, um guia espiritual e fez uma limpeza na sua casa. Então assim, desde esse dia ela não entra mais em cemitério. De forma alguma. Então, teve uma vez que a gente foi pro cemitério e ela ficou da porta. Ela da porta eu não passo. Eu não entro de jeito nenhum. E aí eu achei estranho, né? Então, quando eu perguntei o porquê, ela me relatou essa história.
Então fica com a história bônus para vocês. Cuidado com o que vocês põem dentro de casa. Cuidado com a inveja, porque a pior de todas as macumbas é a própria inveja. E a inveja de sangue é a mais ferina, né? É a que destrói vidas, né? Impacta a tua vida de um jeito. Mas aí, se alguém te faz mal, você não deve retribuir esse mal. Ore por essa pessoa. Peça que Deus ilumine ela. Porque lembre-se, é propagando a cura que nos curamos pessoalmente. Então esse foi um relato. Fiquem com Deus vocês e tenham um ótimo dia.